Olá, hoje eu vou falar um pouco a respeito da gastrite, da hipocloridria e da hipercloridria. Como em muitos casos é confundida, a hipocloridria é confundida com a hipercloridria. E aí é onde os pacientes acabam passando a utilizar o omeprazol, por exemplo, para reduzir, no caso, a acidez do estômago, ou seja, aumentar o pH, deixar mais alcalino ou mais próximo do alcalino, para que com isso o objetivo, no caso, agrida menos a parede do estômago, sendo que na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, na verdade o que existe é uma hipocloridria. Uma hipocloridria por exemplo, deficiência de vitamina B1 ou por deficiência de algum outro nutriente que é responsável por participar na síntese do ácido hidroclorídrico. Aí no caso, o que acontece? No estômago, o estômago geralmente o pH é 2, o pH ótimo do estômago é 2. No entanto, quando ocorre uma hipocloridria, por exemplo, o pH ele fica em 3, 4 ou até mesmo 5, o pH do estômago. Aí o que acontece? Quando o pH ele está um pouco mais elevado que o normal, ele não consegue gerar uma sinalização suficiente na válvula do estômago, na válvula superior do estômago. Ou seja, essa válvula ela é pH dependente, ela depende de pH para poder fechar com força. Se o pH não estiver tão baixo, se a acidez não estiver tão próxima de 2 ou até um pouco abaixo, 1,5 por exemplo, a válvula ela fica relaxada. E com a válvula relaxada, o líquido, o suco gástrico, ele acaba voltando, retornando e queimando o esôfago. Mas por que queimou o esôfago? Porque geralmente as pessoas interpretam assim: se teve a famosa azia, que é o refluxo, e queimou o esôfago, as pessoas elas têm a percepção, ou até mesmo alguns profissionais de saúde entendem dessa forma: se está queimando é porque o pH, é porque a acidez está muito elevada, o pH ele está muito baixo, quando na verdade não é. O que acontece? O pH do esôfago ele gira em torno de 6, mais ou menos 6. Com o pH de 6, quando chega um ácido com pH 4, que não é tão ácido quanto o estômago com acidez normal, que é o 2, com pH de 4, ou seja, menos ácido, ele queima o esôfago porque o esôfago tem o pH de 6. Aí quando queima o esôfago, gera a falsa impressão que está com hipercloridria, está com excesso de ácido hidroclorídrico. Quando na verdade não é isso que ocorre. Na verdade o ácido ele está fraco, não está nem conseguindo fazer a digestão correta dos alimentos. E o que acontece? O alimento ele passa até mais tempo no estômago para sofrer o processo inicial de digestão, principalmente das proteínas, que as proteínas elas sofrem uma digestão parcial no estômago. Quando cai no estômago, ocorre a liberação do ácido hidroclorídrico, aí ocorre também a liberação do pepsinogênio, que é uma proenzima. O pepsinogênio ele é ativado por ação do ácido hidroclorídrico e com isso se transforma em pepsina, que vai ajudar na quebra das proteínas, na digestão das proteínas. E com isso também, com a liberação do ácido hidroclorídrico, vai auxiliar na absorção da vitamina B12, porque ocorre a ativação do fator intrínseco. O fator intrínseco ele se liga à vitamina B12, que também é liberada no estômago, se liga à vitamina B12 e é levada até o intestino onde é absorvida. Se não tiver um pH suficiente, uma acidez suficiente para ocorrer a digestão correta dos alimentos e ativação também dessa proteína, dessa substância que vai lá se ligar à vitamina B12, vai acabar interferindo também na absorção de B12. O que acontece? Muitos médicos acabam passando o omeprazol sem o diagnóstico, até sem o diagnóstico de realmente que o paciente realmente está com a gastrite, que é com a endoscopia digestiva, para ver se realmente está ferida a parede do estômago e também se essa parede está ferida por ação do H. pylori, porque o H. pylori ele libera enzimas na parede do estômago. Essas enzimas elas retiram o muco que faz a proteção da parede do estômago, porque a parede do estômago ela tem um muco que impede que o ácido tenha ação direta sobre a mucosa, sobre a pele do estômago, e com isso acaba lesionando a parede estomacal e aí gerando uma falsa impressão que o ácido está forte, quando na verdade é por conta do H. pylori, em alguns dos casos. Em outros casos, é justamente como eu já expliquei, porque o pH ele não está tão baixo assim, tão ácido, e aí o que acontece? Ele não fecha a válvula
de forma satisfatória e aí esse ácido ele retorna. E o ácido retornando, ele queima o esôfago, porque o esôfago ele não é feito para resistir a um pH tão ácido quanto 4 ou até mesmo 2. Só que quando o pH está 2, a válvula ela fecha muito. Quando o pH está 2, a válvula ela fecha com força. E a válvula fechando com força, ela acaba não deixando retornar o suco gástrico. E com isso não queima o esôfago. Quando o pH do estômago ele está um pouco elevado, ou seja, a acidez baixa, o que é que pode ser utilizado? Pode ser utilizado, e nós nutricionistas podemos prescrever, o cloridrato de betaína. O cloridrato de betaína vai auxiliar no aumento, no caso da acidez, na redução do pH, corrigindo o pH estomacal, reduzindo as azias, certo? O refluxo, reduz o refluxo, porque a válvula ela vai se fechar com mais força, como eu expliquei, e aí o paciente vai melhorar o quadro clínico. Então isso é muito comum, ocorre muito, e assim surgiu essa dúvida num grupo de nutrição hoje, e aí me perguntaram a respeito disso. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para tirar essa dúvida, ok? Então muito obrigado pela sua atenção e espero que esse vídeo tenha sido útil para os seus estudos.